Muito bom dia. As notícias da guerra na Ucrânia dão conta do desgaste de ambas as partes do conflito, Rússia e Ucrânia. Mas à medida que o combustível falta na Rússia, os ânimos inflamam-se do lado ucraniano. Mikhailo Fedorov, o antigo ministro da Defesa e arquiteto da guerra tecnológica contra a Rússia, demitido há umas semanas por Zelensky, apela agora abertamente à realização de eleições e até já anunciou uma visita aos Estados Unidos. Zelensky está a viver os seus dias mais difíceis desde a madrugada de 24 de fevereiro de 2002, quando os tanques entraram na Ucrânia. Helena Matos, é isso que está a acontecer? Bom dia. Sim, os tanques entraram em 2022. 22, A vida está difícil por aquelas terras, mas ainda não é 2002. Sim, a vida está difícil para Zelensky. Eu acho que aqueles dias de fevereiro de 2022 terão sido certamente tenebrosos, porque aí Zelensky estava a lutar literalmente pela sua sobrevivência física, que é uma experiência que não tenho nem quero ter, mas que presumo que será dramática. Agora, estes dias, muitas vezes, com o arrastar dos conflitos, tornam-se também eles muito duros, muito cruéis. A parte da frente política é às vezes muito difícil para quem esteve na frente da guerra, e esteve na frente da guerra até com sucesso, e isso temos de reconhecer que Zelensky tem. Esta questão, nós assistimos a alguns, talvez desde meados de 2025, a uma espécie de o círculo à volta de Zelensky, parece que vão caindo peças com pessoas que são acusadas de corrupção ou suspeitas de corrupção, que é a corrupção na Ucrânia é vista, e foi sempre vista como muito real, como era um dos grandes óbices quando, antes de tudo isto, a Ucrânia tinha manifestado o seu desejo e a sua vontade de integrarem a União Europeia. Um dos grandes problemas era a corrupção, não é? E não era a guerra, então. Era Foi, mesmo... aliás, uma das bandeiras de Zelensky enquanto candidato. Pois, mas durante muito pouco, quer dizer, candidato, mas, por exemplo, ele já estaria ali a tomar umas medidas, mas agora o que nós temos neste momento viu-se cair. Eu de umas pessoas vou dizer os nomes completos, de outras só digo a sua função, porque há sempre a possibilidade de pessoas que sabem dizer estes nomes em ucraniano se rirem. Ou chorarem, não sei, pronto. Mas tivemos a última demissão, foi de Irina Mudra, que estava no gabinete da presidência, portanto no gabinete de Zelensky. Ela foi suspeita, acusada, indiciada por corrupção numa operação que visou também outros membros do gabinete de Zelensky e também figuras do Parlamento. Depois, em agosto, tivemos uma demissão, essa eu acho particularmente inquietante. Estamos a falar da embaixadora da Ucrânia em Washington, é uma das tais pessoas cujo apelido eu não vou dizer, mas tem como primeiro nome Olga, e nós aliás vimos-la, não é? Porque ela acompanhou as visitas de Zelensky à Casa Branca, e ela acaba por ser destituída por decreto. Ela tinha sido nomeada em julho de 2025 e também está sob investigação no âmbito de um caso anticorrupção, ora sabendo-se como é primordial, crucial e tudo aquilo que quisermos dizer acabado em al na relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos, esta questão, esta fragilidade em relação à figura de quem é representante diplomático da Ucrânia nos Estados Unidos, seja esta acusação fundamentada ou não, isto é muito preocupante. E depois tivemos, também para não recuar muito mais, mas nós tínhamos tido logo em novembro de 2025 a admissão do chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, que saiu do seu posto, claro, também num caso de escândalo de corrupção. Portanto, temos esta espécie de círculo à volta de Zelensky, mas aquilo que, e tu referiste bem, e o nome nos traz aqui, e que leva a que neste momento se possa perceber que há aqui alguma coisa que pode estar a mudar em relação a Fedorov. Fedorov é muito jovem. E nota, toda aquela gente, em boa parte, muitos deles são muito jovens, e uma das coisas, eu acho que já disse aqui até mais do que uma vez, uma das coisas para mim é muito impressionante é ver quanto envelheceu o Zelensky. Ele era uma outra cara quando isto começou.
era espantosamente jovem, tinha um ar até espantosa, muito, muito sorridente, não era por si cómico, era porque era uma cara, às vezes há cómicos que têm caras bem tristes, mas não era o caso dele. E vemos a cara pesada que tem agora. O próprio Fedorov também já se nota esta questão do peso do tempo. Aquilo são universos muito, muito duros, não têm nada a ver aqui com a nossa realidade. E, portanto, o Fedorov, que é alguém que nós ainda víamos aqueles vídeos dele no início explicar que era como é que se ia fazer a guerra com os drones, não é? As potencialidades que aquilo tinha, portanto, esta questão do arquiteto da guerra tecnológica, um deles, e víamos muitos ele explicar como é que aquilo podia ser feito. Ele depois torna-se ministro da Defesa. E depois temos aqui o afastamento. Zelensky acaba a afastar Fedorov. E ele disse, uma das coisas que Fedorov tem dito é que ele não sai pela razão que foi apresentada publicamente. E a razão que foi aplicada publicamente era que ele teria um conflito com os militares, nomeadamente com Alexander Sinsky, seja assim, vamos ver se será assim, e que isso não corresponde à verdade. Bem, mas seja como for, Fedorov foi afastado em julho do Ministério da Defesa, terá estado mais ou menos 6 meses no cargo, só que esta demissão gerou manifestações. E, portanto, a Ucrânia tem uma sociedade civil. E eu, procurei ver alguns vídeos dessas manifestações, nota-se ali o mesmo ímpeto que já se viu noutras manifestações no passado, aliás, quando se contestava quem estava na presidência da Ucrânia então. E, portanto, há ali gente. E o que é que eles dizem? E o próprio Fedorov, em primeiro lugar, que o facto do país estar em guerra, aliás, o argumentário é interessante, o país está em guerra pela democracia. Portanto, por estar numa guerra pela democracia, o país não pode suspender a democracia não indo para eleições. Ponto. Depois, há outra coisa que ele diz também, que do ponto de vista do raciocínio faz sentido, e que é, não podemos deixar que seja Putin a determinar quando é que nós vamos para eleições, porque também acabaria por ser. Isto é um dos lados, está bem argumentado. Agora, temos a outra questão, que é a possibilidade de Fedorov ser o homem que pode negociar com a Rússia, com Putin, um fim para o conflito que permita conceder à Rússia aquilo que será difícil para Zelensky conceder. Neste âmbito, este anúncio de uma visita por parte de Fedorov aos Estados Unidos na próxima semana pode ser um sinal. Qualquer dirigente ucraniano ou pessoa com responsabilidades na Ucrânia, quer dizer, todos nós somos livres de viajar para os Estados Unidos se tivermos a documentação necessária, mas os dirigentes ucranianos, além da segurança que isso implica, não viajam como as outras pessoas, infelizmente para eles, não é? E é óbvio que esta visita não é para ir ali ver a última exposição num museu ou uma peça de teatro. Ou seja, quando alguém que teve este protagonismo na Ucrânia diz eu vou aos Estados Unidos, a pergunta é, vai ser recebido por quem? Com quem é que vai falar? Que contactos é que já fez? Porque uma pessoa, quer dizer, o Dr. Mário Soares em Milotempore foi ver o seu a Mon Ami Mitterrand e mandou-se para Paris sem sequer saber se o Mitterrand o ia receber. O Soares corria enormes riscos, mas o Mitterrand recebeu. Isso foi ótimo para ele. Mas isto aqui não é o mesmo, não é? Portanto, o que é que esta visita, e este anúncio de visita sinaliza? Eu acho que este é um dos assuntos que eu acho que poderíamos aqui explorar, ou que deveremos, e depois temos também aqui depois a frente de guerra propriamente dita. E aí há sinais, hoje mesmo houve um ataque, não é, na Ucrânia, feito pela Rússia, vários mortos, estamos numa guerra de enorme desgaste, Eu acho que
quando nós víamos aqueles relatos do que tinha sido a Primeira Guerra Mundial, daquela gente enfiada naquelas trincheiras, uma pessoa pensava, mas quer dizer, é que não andam, não se mexem, quer dizer, como é que isto é possível? E aqui estamos mais, é também todo um desgaste. Tivemos notícias do lado russo que dão conta de um país cujo funcionamento, cuja economia está a acusar profundamente esse desgaste, quer dizer, a Rússia está a importar combustíveis, está com muita dificuldade nas suas redes, até na rede comum, não é? De abastecimento de combustíveis para veículos, portanto, isso é a guerra a chegar ali ao cotidiano das pessoas, mesmo quando não chega pelos drones, pelos ataques, mas já quando chega à bomba da gasolina, como nós... Quando as coisas chegam à bomba da gasolina, como se pode ver nas próximas eleições nos Estados Unidos, pode ou não, o cidadão começa a sentir lá tocar-lhe na pele. Portanto, temos isso, mas por outro lado, temos neste momento também o conflito a agravar-se, ali novamente o Donbass a poder estar a ser... porque tudo isto, pois, sendo países enormes, a Ucrânia é um país enorme ao pé de Portugal, e a Rússia, um país gigante, a verdade é que tudo aquilo é muito pouco quando nós vamos ver nos mapas, não é? É tudo, portanto, vamos ver o que é que pode acontecer na frente de guerra propriamente dita, nesta frente outra que é já, por exemplo, a degradação e o desgaste no cotidiano, e eu acho que nós tivemos um vice-primeiro-ministro russo, o Novak, a confirmar que a Rússia está a importar combustível. Isto é um sinal importante. Já sabemos que na Rússia há outra capacidade depois para controlar, porque é uma ditadura, controlar as reações da população. Não há manifestações como na Ucrânia, e é esse também uma das coisas que temos, que eu espero que consigamos analisar hoje, como é que é fazer guerra ou estar em guerra num país que é uma democracia. A Ucrânia, para todos os efeitos, é uma democracia, com as suas fragilidades e circunstâncias, mas em que a dado momento se questiona a questão da própria democracia em relação à guerra. E, por outro lado, temos a Rússia. E, portanto, eu acho que é destes dias que presumo muito difíceis para Zelensky. Note-se, ele continua com taxas de aprovação, já não são o que foram no passado, mas continuam a ser expressivas. Mas o que é que uma ida para eleições na Ucrânia pode representar, na minha opinião, pode representar duas coisas. Por um lado, a suspensão da guerra, que certamente Putin agradecerá, mas também pode representar um reforço das lideranças que Putin já não agradecerá tanto. E portanto eu acho que é por aí. É um programa cheio de perguntas, aqui não há certezas. Muito bem, é isso, e vamos fazê-las ao Miguel Baumgartner e também ao Orlando Samões, especialistas em relações internacionais. Bom dia aos Olá, dois. Bom dia. Miguel, começava por si. A Ucrânia está sob lei marcial, não podem ser convocadas eleições. Enfim, mas isso poderia ser ultrapassado, enfim, através da ativação de regras que têm a ver com o quadro institucional ucraniano. Mas seria prudente ir para eleições nesta altura? Olá, bom dia a todos e também a quem nos ouve lá em casa. Eu vou começar por aquilo que a Helena estava a dizer, que é esta viagem de Fedorov aos Estados Unidos. Fedorov não está a trabalhar sozinho. Fedorov está, efetivamente, a ser patrocinado em parte pelos Estados Unidos, por aquilo que a administração americana vê como uma possibilidade de abrir uma brecha naquilo que é a liderança ucraniana, permitindo, efetivamente, que Fedorov, que tem outra visão da guerra, que tem outra visão daquilo que poderá ser, como a Helena diz bem, o reaparecer de uma nova liderança que tenha, efetivamente, capacidade de apresentar um plano diferente para a paz. E os Estados Unidos, nomeadamente o presidente norte-americano, está, digamos assim, empenhado em arranjar uma solução o quanto antes. E para isso precisa, há muito tempo que Zelensky é um alvo não só de Putin, mas também de Donald Trump. As posições que ele foi tomando, em relação também na sua parceria com a Europa, das posições que ele foi tomando em relação a dizer que não haveria capacidade absolutamente nenhuma de abrir a possibilidade da discussão da entrega dos territórios, dos chamados do Oblast
oblastes que já estão ocupados e, portanto, nós temos essa consciência até por aquilo que depois vem a público, que é efetivamente esta visita a Washington, que eu acredito que é já preparatória daquilo que poderá ser um futuro de discussão. A questão das eleições e a questão da prudência naquilo que Zelensky tem falado sobre a questão de que neste momento não se poderia perder tempo nessa discussão política, leva-nos aqui a discutir alguns princípios, que é, e Fedorov obviamente que se preparou para isto, e Fedorov hoje é o rosto da oposição a Zelensky, mas cabe lembrar que Fedorov é crescido e aparece dentro daquilo que nós poderíamos chamar o zelenskianismo, se quisermos utilizar esta expressão, e é alguém muito jovem, 35 anos, mas que tem uma visão da reorganização da guerra e que, efetivamente, é uma das pessoas que esteve dentro daquilo que foi a criação de novas tecnologias e de uma nova abordagem e até da criação daquilo que nós poderíamos chamar um princípio novo na guerra do século XXI, e isso também foi, digamos assim, um fator de desgaste entre ele e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que via a guerra no modelo comum, tanques, aviões e bombas, e que não conseguiu entender de que a tecnologia, a questão dos drones, a guerra eletrónica, a guerra híbrida feita também pela Ucrânia em resposta à guerra híbrida que hoje já a Ucrânia sofre, mas também a própria Europa, que poderiam efetivamente ter um desgaste superior naquilo que era a guerra na Rússia, fazendo esta guerra de profundidade. Porque este Fedorov já tinha sido vice-primeiro-ministro anteriormente. Exato. Com a pasta da e com a pasta até da transformação digital. Deixo só dizer aqui duas coisas antes de passar ao Orlando, para não monopolizar, que são duas frases que são de alguém que se esteve a preparar. Ele primeiro dá uma entrevista em que lhe perguntam se ele voltaria e se aceitaria voltar para o governo. E ele diz que se aceitaria voltar para o governo para a pasta da defesa. E perguntam-lhe porquê. E ele diz, não, atenção, há aqui 3 posições que são as únicas 3 posições que importam para efetivamente continuar a fortalecer a Ucrânia e mudar alguma coisa. É ser chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o que eu não posso ser porque não sou militar. É voltar à pasta da defesa para continuar o meu projeto e o meu entendimento daquilo que é. Uma das coisas que ele tenta fazer quando entra na pasta é reorganizar a forma como o Ministério da Defesa faziam contratos de compra de material militar e a própria corrupção que é endémica na Ucrânia, como é endémica também na Rússia. E a terceiro ponto ele diz, a presidência da República. E ele abre nesse momento a porta do entendimento de que, bom, se eu chefe de Estado-Maior não posso ser porque não sou militar. A defesa eu não quero voltar porque eu não me entendo mais com Zelensky. E abriu. E nesta última entrevista que ele dá após a tomada de posse do novo Ministro da Defesa, que curiosamente não é um rosto novo, era o Ministro que já lá estava, de forma interina. O que nos vem também trazer que Zelensky já está a ter dificuldade de recrutar gente nova. Vários meses. Exatamente. Já está a ter dificuldade de recrutar gente nova para a sua digamos assim, o seu petit comité. Termino com esta frase que ele diz 2 coisas. A democracia não pode ser refém da Rússia, e depois ele diz, mais à frente, que para mim parece-me que é o argumento político mais importante deste ponto, e depois nós voltaremos a discutir a questão mais da guerra, que diz, se Putin conseguir impedir indefinidamente estas eleições, vai por simplesmente prolongar a guerra, e agora a guerra vai ter uma nova escalada e nós vamos entrar, se não numa guerra total, mas numa guerra muito mais brutal do que nós tínhamos visto até agora, ele diz, então Moscovo acaba por ter na prática o poder de veto do calendário democrático ucraniano. É verdade que o artigo 157 da Constituição proíbe, por causa da lei marcial. É verdade que nós temos 4,5 milhões de pessoas que vivem fora, temos 1 milhão e pouco de militares que estão na frente de combate, tudo isso. Mas da mesma forma que a Ucrânia teve capacidade tecnológica de criar os drones, há efetivamente capacidade tecnológica de criar uma plataforma que permitisse o voto, e essa é uma das coisas que Fedorov deixou nas entrelinhas, mas o reforço daquilo que é o entendimento da democracia, e a Helena disse, o facto das pessoas saírem à rua, se manifestarem, continua a mostrar que existe
uma vida democrática na Ucrânia, e 820 e tantos dias depois que Zelensky já leva a mais acima do seu mandato, representam duas coisas, que a mim me parece. Começamos a ver Zelensky a ter dificuldade de ter pessoas próximas dele que sejam populares, não é populistas, é populares, e Fedorov era muito popular, e vamos nos lembrar em 24 o que é que aconteceu a Zaluzny, o chefe na altura, o chefe das Forças Armadas, que também era muito popular e que Zelensky, do nada, enviou para Londres como embaixador. Portanto, Zelensky tem dificuldade, e com isto termino, Zelensky tem dificuldade de poder vir-lhe a acontecer a mesma coisa que aconteceu a Churchill, que é não ser o presidente da reconstrução. Orlando Samões, bom dia. Muito bom dia. Como é que podemos ler, enfim, tudo o que está a acontecer nesta altura na Ucrânia, sendo que se houver uma mudança de poder em Kiev, que leitura é que devemos fazer? Isso não poderá ser encarado como um favor aos russos, uma vez que, enfim, pode prolongar o conflito, congelá-lo, perpetuá-lo? Nós estamos aqui perante um conjunto de dificuldades, não é? E aproveito para vos cumprimentar e quem nos esteja a ouvir. Este tema das eleições em guerra é sempre muito complicado. Há uma dimensão prática que até foi aqui aludida. É um pau de dois bicos, não é? Eu já ouvi números maiores das pessoas até que estão fora, entre 4,5, podem ser mais, podem ser quase 6 milhões, e vai-se contar também o número no fundo, de mesas disponíveis em que pudesse haver logística fora da Ucrânia, e são 100 e poucas mesas. Não seria possível do ponto de vista prático. Mas também foram levantadas dúvidas mesmo por parte daqueles grupos que no fundo são oposição, quer Poroshenko, quer a Yulia Tymoshenko, falaram da dimensão prática, que era difícil, mas não só. Disseram até que ponto é que a Rússia não pode estar interessada em fazer disto um palco de alguma confusão, lançar um candidato próprio, em conseguir aqui uma maneira de denegrir de alguma maneira alguns candidatos. Como tem acontecido por vezes estas eleições na Geórgia, na Arménia, em que há depois um candidato que é visto como sendo de um lado e o outro do outro. Há uma partição do país, que aliás acontecia... E há até uma participação russa através de empresas de tecnologia, não é? E através dessas nas redes sociais, guerra de desinformação, etc. Pode haver uma dimensão híbrida ou de desinformação que faça com que estas eleições voltem a recortar a Ucrânia naquele mapa que nós conhecíamos, em que víamos o sul-este sempre a votar no candidato pró-russo, isto na década de 90, e depois víamos a outra parte, e até dizíamos que eles são os falantes de língua russa, e também por isso tivemos o memorando de Budapeste, ainda veio um bocadinho nesse resultado em que não se sabia de que lado é que a Ucrânia poderia estar com essa divisão. Agora, de facto, como diz Fedorov, a democracia não pode ser um luxo e, portanto, tem que haver, já que estamos a lutar pela democracia, porque não, mesmo em condições difíceis, tentar fazer enfim, tentar perceber o que é que as pessoas querem, e também, como foi dito, e partilho dessa opinião, seria muito difícil a Zelensky, porque ele quer se queira, quer não, o rosto deste esforço todo que as pessoas estão a fazer, que obviamente são umas eleições numa altura de grande privação. Ele acaba por estar associado também a isso. Sim, claro. E portanto um rosto novo, até que ponto é que não dá uma possibilidade, até que ponto é que ele não é o entrave a uma paz, e essa suspeição pode estar sempre, enfim, num clima destas eleições em que quem vem de novo promete a paz. Zelensky até tem sido prudente, e a declaração que eu ouvi dele disto foi eleições, claro que sim, com a ajuda dos Estados Unidos, não é? Portanto, é sempre aqui uma boa resposta, e aqui os Estados Unidos podem ser cruciais, porque sabemos que têm sido aqui fazem este equilíbrio da balança, não é? Trump tem dito: eu dou-me bem com os dois, Putin e Zelensky, e sabemos que quando pende para um lado pode dar aqui umas condições à Ucrânia, e atenção que nós, mesmo sem processo nenhum de negociação em curso, e pelo contrário temos a Rússia tão intransigente a dizer que não quer cessar fogo nem no Mar Negro, não quer cessar fogo na linha da frente, sempre muito intransigentes, mas depois há troca de prisioneiros, não é? Sim. Pois era isso que eu ia perguntar, o facto de haver troca, houve uma há 2 dias de 103 prisioneiros, e significa que os canais funcionam. Há canais entre os dois países. Deve haver, e nós nunca sabemos, se não estamos à beira de um processo que depois pode acontecer rapidamente, e de repente termos aqui uma situação em que a Ucrânia precisaria de estar
prato da balança um bocadinho mais equilibrado nas forças que tem, nos aliados que tem, para conseguir também à mesa das negociações não perder nos termos daquilo que poderia vir a ser um acordo ou mesmo apenas um cessar-fogo. Por isso, Uma mudança de presidência nesta altura na Ucrânia poderia fechar os canais que eventualmente estão abertos? Ou abrir outro. Ou abrir outros. não, sim, nós já passámos tanto tempo com esta situação e a conversa começou e bem com esta ideia dos dias difíceis, que eu acho que é uma boa expressão. Nós um dia saberemos Sim. que dias é que foram difíceis para Zelensky, mas já passámos tantas fases. Eu acho que um dos grandes best-sellers do século vão ser as memórias do Zelensky, não é? Possivelmente. Esperemos que ele as faça, não é? E que conte o que se tem passado. E podemos ter boas esperanças quanto a isso, porque ele, como ainda é muito jovem e em princípio, mesmo Churchill perdeu as eleições depois da guerra e ele naturalmente... E depois voltou. Depois ainda voltou. Mas Zelensky poderá ter aqui ainda margem para perder, e de facto a sociedade ucraniana está a ter estas características um bocadinho mais democráticas, até pela força da sociedade civil, a pedir Fedorov, que Zelensky nunca quis afastar. Aliás, Fedorov até o ajudou na própria campanha inicial de 2019. Tem tido cargos diferentes, mas tem estado sempre ao lado dele. Por isso é que me parece até um bocadinho precipitado tudo isto. Zelensky, quando explicou na entrevista que deu a quesilha entre o Sirski e o Fedorov, notava-se que o Zelensky estava a fazer de mediador, perdia imenso tempo, eles não falam entre eles, depois estão muito chateados, depois eu tenho que fazer funções que não são minhas porque ando de um lado e do outro, perco imenso tempo com isto. E Zelensky tinha sempre a esperança de conseguir voltar a reenquadrar Fedorov com outro papel. Ele não aceita outros papéis, quer só este ou se calhar o da presidência. Não sei se nós estamos aqui perante um caso de um young man in a hurry, como às vezes os ingleses dizem. Também demasiado novo, já a pensar, já a querer ou alguém mandar. o fez pensar, ou alguém o fez pensar que ele não é? poderia ser a pessoa certa neste momento. Eu Poderá ser essa a achar, explicação, Miguel sem Waldemar. querer cortar aqui o raciocínio do Orlando, mas só para acrescentar, eu acho que há muita intervenção dos Estados Unidos nesta situação e aproveitou de que é um miúdo de 35 anos com muita energia, com muita vontade. E há um desgaste, há efetivamente um desgaste na sociedade. Quando se fala com a sociedade ucraniana, há um desgaste na sociedade ucraniana com a figura de Zelensky, o que é normal, nós estamos a falar de uma guerra já muito prolongada. E há efetivamente a questão de toda a corrupção e a questão dos vários políticos que têm caído à volta dele, nomeadamente o ex-chefe de gabinete dele, que não sabe muito bem se está no Chipre, se está na Áustria, está um bocado pouco desaparecido e que terá fugido também com valores exorbitantes, mas existe uma ideia de que a fadiga de guerra que chegou não só à população, mas também ao próprio Zelensky. Zelensky hoje, por exemplo, não ganha uma eleição na segunda volta. Os números das últimas sondagens são até curiosas. Ele perde em todas as sondagens, seja para Zaluzny, seja também para Fedorov, só para termos uma ideia, numa primeira volta ele faz 22, Zaluzny cerca de 21, Fedorov também à volta disso, mas depois numa segunda volta ele perde para os dois. E há esta ideia efetiva de que ele poderá estar, digamos assim, quase num beco sem saída. Primeiro, ele assinou um decreto em que ele se recusa a sentar-se com a Vladimir Putin, e isto até hoje não foi suspenso, e continua a dar para alguma parte da população ucraniana esta ideia de que a Ucrânia não quer falar com a Rússia. Existe por parte da população ucraniana uma ideia de que porque é que a Europa não apresenta um caderno de encargos à Rússia, porque é que a Europa, que teve, não há cerca de um mês, teve um encontro em que se falou, a Europa e outros países apoiantes, aliados da Ucrânia, que se falou dessa necessidade de haver uma figura, inclusive as frases de Zelensky foi que agradecia a participação dos Estados Unidos no processo de negociação, mas que este processo de negociação tinha que ser feito pela Ucrânia com o apoio da Europa. E nessa altura andou-se a falar de uma figura europeia. Sim. Houve gente que falou de Durão Barroso, houve gente que falou da Ursula von der Leyen, a Kaja Kallas eu acho que não é respeitada por ninguém, portanto não interessa. Eu, na altura... Ou oposto a hipótese da Merkel. Da Merkel também, mas acho errado. Eu, na altura, defendi que uma pessoa que podia seria Mário Draghi.
que poderia efetivamente ser aqui uma figura, porque é respeitada inclusive em certa parte da nomenclatura. E o próprio Putin depois propôs o Schroeder. Exato, mas isso era delírio dele. Eu acho que, como utilizando aqui o Ricardo Araújo Pereira, a frase do Ricardo Araújo Pereira, eu acho que isso foi a gozar. Não, eu acho que ele disse foi profundamente humilhante para a Europa e um quebra-cabeças e um incómodo tremendo para a Alemanha, porque temos... Exato. Mas Schröder foi o alemão dos russos, não é? Exato. E na Alemanha nós não simpatizamos muito com ele. Mas tem aqui uma coisa mesmo só para terminar. Os Estados Unidos estão convictos de que há duas coisas, que é o momentum da Ucrânia de há um mês e pouco atrás perdeu-se, o momento neste momento da guerra é efetivamente da Rússia. A Rússia aumentou a sua capacidade militar, não só de ataque, mas também de produção. A questão dos interceptores dos Patriots é efetivamente uma questão extremamente importante e, juntamente, nós estamos a ter uma crise política que já estava latente, que já existia, mas que, neste momento, extrapolou. E é aqui que os Estados Unidos veem a possibilidade de fragilizar a figura de Zelensky, a um ponto que o obrigue mesmo a não ter condições de não se encontrar uma solução que permita. E nisto poderá ser interessante, e aí eu corroboro aquilo que a Helena dizia, que é haver uma pausa para reorganização militar e económica da própria Rússia, não um cessar-fogo, porque a Rússia não acredita que aceite o cessar-fogo, mas que aceite uma pausa para que haja efetivamente uma eleição e uma campanha eleitoral na Ucrânia que permita o aparecimento de alguém que teria a capacidade, inclusive, de dizer aos ucranianos que há sacrifícios a serem feitos e é aquela questão. Não é, efetivamente, de entregar já imediatamente aquilo que são os oblastes, mas é fazer uma coisa que há cerca de um ano e pouco atrás Zelensky até disse numa entrevista, que era congelar o conflito e deixar para a próxima geração a discussão, efetivamente, se aqueles territórios são russos, são ucranianos. Eu tenho uma pergunta, e que é, a administração Trump é uma administração com muitas idiosincrasias, mas olhando para Trump, Rubio, Vance, eu diria que Trump sim gosta daquele papel de eu tenho que pôr os rapazes a entenderem-se, não é? Mas haverá, parece-me que a relação de Vance com Zelensky nunca foi boa e dificilmente o virá a ser, mas isto é só uma pergunta. Não me parece completamente de excluir que Vance tente promover uma figura alternativa a Zelensky, como é o caso de Fedorov. Orlando. Eu estou a perguntar... Não pode ser que sim. E o envolvimento que Vance teve, nomeadamente na Alemanha, em que declaradamente esteve presente, ainda que por vídeo, no comício de uma das forças políticas, é muito interessante, porque de facto contrasta com Trump. Aliás, nós temos visto, e começámos a conversa com o ponto de Fedorov vai aos Estados Unidos e é recebido por quem? Mesmo que seja recebido ao mais alto nível, eu acho que Trump tem tido aqui uma certa reserva, talvez pelo facto de ser muito permeável a simpatias pessoais e pouco a questões ideológicas ou de valores. Trump tem uma dificuldade em dar uma palavra, mesmo perante os líderes que pensavam que podiam ter alguma ressonância magnética com ele. Por exemplo, Maria Corina Machado. O herdeiro do Shah da Pérsia, Reza Pahlavi. São figuras que, no fundo, vão tentando passar um bocadinho a passadeira a Trump, e Trump é muito distante disso e vai dizendo assim umas coisas. Eu estou muito bem com o Delcy Rodrigues. Sim. Ou seja, eu acho que Trump não dá bem hipótese nem a um nem a outro, porque se calhar está tão centrado nele, para ele é nem Zelensky nem Fedorov, é um bocadinho igual. Mas eu, por acaso, fui recordar algumas das frases de Trump ao longo deste processo, porque isto, um mês depois dele ter tomado posse, ele disse a Zelensky, you don't have the cards. Portanto, quer dizer, você não tem nada para jogar.
Uma frase que E também disse-o à frente do mundo inteiro. Sim. Naquela... foi enfim, aquela célebre infame reunião da recepção na Casa Branca. Inesquecível recepção. Isso. Há uma Não é? outra frase sobre a Ucrânia ter a possibilidade de travar a Rússia, que eu diria quando foi a reunião com Orban, quando Orban vai à Casa Branca e a expressão que Trump usou é "only a miracle". Isto seria um milagre. No final do ano, Trump já implica aqui uma frase sobre os ucranianos e não sobre Zelensky, que é eles têm sido valentes, they have been brave. A seguir, já, portanto, mais próximo de agora, foi Ukrainians doing pretty well. E depois temos aqui uma fase final, a última vez que eles estão, Trump pergunta a Zelensky: irias a Moscovo? E Zelensky diz: não, porque há lá demasiados drones ucranianos. Esta resposta dos drones ucranianos é muito importante, na minha opinião, porque marca aqui um ponto de viragem que o Zelensky consegue fazer uma piada. Sim. É o Zelensky a voltar àquilo que ele é, porque ele é um entertainer, ele é alguém que tem essa dimensão de dançar um bocadinho, de cantar, mas acima de tudo de ser com um jeito algo cómico. E uma Controlar a situação, e uma capacidade notável. Claro, naquela primeira encontro na Casa Branca as coisas foram tão fora de si que ele acaba por ficar ali, pronto, quer dizer, emboscado, não é? Mas quando ele responde a essa questão sobre a ida a Moscovo, ele tem aquilo que tem um entertainer, que é a capacidade de responder no momento, com graça e sem antagonismo, porque o entertainer, em princípio, não é antagónico, e conseguir gerir a situação, não é? Mas eu, de facto, acho que em relação a Fedorov, talvez a conexão com Vance, porque estive a ver imagens, não é? Os vídeos, claro que nunca vi nenhum vídeo dos dois, mas acho que pode haver ali um estabelecer de conexão mais provável do que Vance com Zelensky, que me parece. A ligação de Fedorov neste momento aos Estados Unidos e a pessoa que o tem vendido ou que lhe tenha, digamos assim, aberto as portas ou de alguma forma tem feito uma ligação profunda com a administração americana é Elon Musk, que vê em Fedorov, pela sua capacidade e aquilo que foi a sua, vamos dizer, até capacidade de invenção de ideias tecnológicas e desenvolvimento tecnológico, em que nós sabemos que Elon Musk teve muita importância. Sim. A única, estava aqui a verificar a agenda de Fedorov, porque aparentemente até já existe uma agenda de Fedorov, o que me diz muito também. A única reunião até agora confirmada é efetivamente a reunião com Musk. Mas eu acredito que ele poderá ser recebido por J.D. Vance. Porquê? Porque se nós olharmos, uma das coisas que está a começar a ser construída é, digamos assim, a nova geração que vai vir depois disto. Putin, a gente continuará com ele, mas a nova geração que virá. E parece-me a mim que Donald Trump quer encerrar isto de uma forma airosa, que lhe dê a ideia de vitória e que ele esteja efetivamente no palco com os dois, mesmo que seja só num cessar-fogo. E obviamente que nós não vamos resolver a questão da guerra na Ucrânia. Isto é outra coisa que eu já tenho dito várias vezes, que é, nós não vamos resolver a questão da Ucrânia em 1 ano ou 2. Nós podemos congelar a guerra, isto poderá até ser durante algum tempo aquilo que é a questão da guerra congelada, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ou aqui na Europa, as pessoas não sabem, mas existe num país europeu ocupado por outro país da NATO, por exemplo, que é o Chipre está dividido e também existe ali uma linha que tem um conflito congelado há muito tempo e pode passar por isso, mas não resolver a situação. E parece-me a mim que J.D. Vance será efetivamente o ponto de encontro na administração americana para Fedorov. Uma coisa é certa. Zelensky não granjeia simpatia dentro da administração americana. E termino com esta frase. Trump pediu há 2 semanas a Zelensky, há 2 ou 3 semanas, que Zelensky aparecesse com novas ideias para falar de paz. E eu acho que essas novas ideias era que ele trouxesse outras soluções. Porquê? Donald Trump não gosta de perdedores. Se nós formos ao Médio Oriente e verificarmos o que é que está a passar com Netanyahu,
que Netanyahu praticamente hoje já começa a ser corrente que perderá as eleições, Sim. e Donald Trump não gosta de estar com gente perdedora. E como ele sente que neste Embora momento... a aritmética complicadíssima Sim, claro, exatamente. da política israelita é muito complicado. é Isso muito dava- complicada e ele só, pode vir só a isso ser dava primeiro... todo um outro Sim. debate. Eu acho que aí nós nunca poderemos dar nada para adquirir, Sim, a exato. não ser que eles têm sempre eleições. Claro, isso é Haja verdade. o que houver. Sim, mas os números hoje são muito negativos São. Para Netanyahu. E a última sondagem que saiu ontem, então, é desastrosa. E parece-me a mim que Trump procura sempre alguém que está na crista da onda. E neste momento não é Zelensky. E ele acredita que poderá ser este Fedorov. Portanto, é um Eu novo tenho- jockey, não é? Sim, mas eu tenho aqui, entretanto, uma outra dúvida. Quer dizer, a Ucrânia não combate sozinha, combate um outro país. Como é que se pode interpretar? Estamos quase a acabar esta parte. Portanto, a pergunta sobre a ida do Putin às Kurilas podemos deixar para depois, para a segunda parte. E aqui fazermos agora neste primeiro bloco, até para acabarmos a primeira parte do programa. O que é que se está a passar na Rússia? Putin antecipou as eleições, as legislativas, vão acontecer 20 de setembro, se não estou em erro. Há quer dizer, haverá pouca participação, estima-se, não é? Nós não sabemos nada sobre a Rússia. Isto é uma das coisas mais difíceis quando se combate. Quando temos democracias de um lado e ditaduras do outro, que é um bocadinho também como acontece com o Irão, quer dizer, embora aí o hermetismo ainda é maior, não é? O que é que está acontecendo na Rússia? Este homem... Se calhar só aqui um ponto interessante é que esta guerra vai tão longa de médio prazo que nós até não nos apercebemos que as últimas eleições da Duma foram antes da invasão da Ucrânia. Portanto, nós na realidade ainda estamos com o mapa de 2021, do final de 2021. Sim. Outubro, creio eu. Ou seja, Putin pode estar, apesar de controlar não só o Rússia Unida, o Rússia Justa, aqueles são vários afluentes, mesmo o tal Rodina, que meteu agora o caso contra o Yabloko. Portanto, conseguindo distinguir o único partido, o Yabloko, que é declaradamente contra a guerra, que não tem deputados. Não tem deputados expressão. de expressão. Desde 2007, que até não tem ninguém, só tem regionais. E mesmo assim mandar prender um dos deputados regionais, o que está, portanto, é a região de fronteira com a Estónia e com a Letónia, que ainda tinha uma pessoa do Yabloko. Quer dizer, isto, aliás, são 5, creio eu, em 3.000 e tal. Os deputados regionais são imensos. Este medo que Putin tem é um bocadinho estranho, porque, ou seja, não quer que haja expressão para a não-guerra e, no fundo, esses vários partidos que, de alguma maneira, ele conseguiu compaginar na sua forma de estar, vão passar a ser, não é a esmagadora maioria, mas praticamente representar a própria Duma. Ainda assim, como é que está Putin? Pois está a tentar limitar o acesso, nomeadamente, a este partido, e depois tem esta política de conseguir demitir o economista-chefe do aquele banco que é semelhante ao Banco de Fomento, que é instrumento de política industrial, chama-se Banco de Comércio Externo. E esse ponto é interessante porque essa pessoa até vem de dentro, até um apoiante, só estava a alertar para as condições económicas poderem não ser as melhores. Mas ele pode demiti-lo e afastá-lo por ele ter dito o que disse, não é? Esperemos só que não caia de nenhuma janela, mas a economia continua lá. Ou seja, as condições para que ele... Para que o representante, o diretor do banco alertava, essas continuam aquilo lá. é o tal Nikisty Club, que no fundo é como se fosse uma conferência da Bolsa. E ele até estava de forma amigável a dizer que a situação pode levar a uma crise social e, portanto, que era bom que a Rússia direcionasse alguns recursos para outros efeitos que não a guerra, que estava a limitar o crescimento por essa via, mas quer dizer, é quase uma opinião técnica. E repare-se que foi premonitório. Neste momento está a haver uma corrida aos bancos. Sim. E isto por falta de financiamento do próprio orçamento,
porque os bancos russos estão-se a limitar na compra de dívida pública russa. Portanto, na realidade, nós estamos de facto aqui numa situação, não são só as gasolineiras que já não têm reservas, e são muitas, mais de 1/3 que já não têm reservas. Há 2/3 com grandes dificuldades até para, enfim, acudir àquilo que as pessoas pedem, portanto pode estar a haver racionamento em quase toda a Rússia. Portanto, as condições são muito difíceis, mas a guerra continua e a capacidade E a economia pode derrotar o Putin? Não, eu acho que não. Lá está, se estivéssemos a falar de uma democracia, poderia ser. A economia da Rússia é muito interessante. A economia da Rússia, por exemplo, agora nós recebemos a informação ainda a semana passada de que vai ter um crescimento de 1,8%. E obviamente que esse crescimento é um crescimento feito através daquilo que foi o levantamento de sanções por parte dos Estados Unidos à venda dos hidrocarbonetos da Rússia durante a questão do Estreito de Hormuz. Apesar desse levantamento não ter sido renovado, de facto, existe até um entendimento, e outro dia a própria imprensa russa falava sobre isso, se pode continuar a vender ou não, porque entretanto não se falou mais do assunto, e portanto se não foi renovado significa que continua ou não a sanção. Mas a economia efetivamente está virada para uma economia de guerra. Há um artigo extremamente interessante de um jornal alemão, que é o Frankfurt Allgemeine, que falava sobre, por exemplo, daqueles prédios ainda do tempo soviético, que nós nos lembramos sempre nos filmes de aparecer em Moscou, e para quem conhece Moscou sabe que existem dezenas e centenas desses prédios, que era a quantidade de elevadores que deixaram de funcionar. E uma das coisas que aconteceu era que a indústria que já era precária, que fabricava material para esses elevadores e que estava dedicada, em parte, a fazer a manutenção desses elevadores, estava 100% dedicada agora a fazer e a fazer reparação de material de guerra. E, portanto, isto é um dos significados daquilo que, efetivamente, o economista-chefe alertou para a falta de mão de obra, não é de mão de obra para a indústria militar, mas é mão de obra para a vida normal, para o aumento da inflação e para o uso brutal da percentagem daquilo que é o fundo soberano. Ou seja, é como se, para as pessoas que nos estão a ouvir entenderem, é como se nós deixássemos de utilizar o nosso dinheiro do nosso salário mensalmente e nós andássemos a viver à grande e à francesa, digamos assim, utilizando todas as nossas poupanças. E é isso que está a acontecer um pouco na economia da Rússia. Se fosse uma democracia, poderíamos estar a ver que há essa queda, mas... E há sempre um mas nisto, a Helena sabe disto tão bem, ou melhor, do que nós, é que a Rússia sempre fez uma coisa na história da Rússia, que é, quando um líder começa a ser um estorvo para o futuro do país e para a sobrevivência do país, há quedas de varandas, há mortes inesperadas, há algumas revoluções. E tem duas coisas que são importantes e com isto termino, que é a economia afeta não só o cidadão comum, mas os oligarcas, que têm dificuldades hoje em desenvolver os seus negócios, têm os seus bens bloqueados por uma quantidade de países do mundo, que inclusive já começaram a retirar os seus próprios iates da Rússia e a levar para outros países, e hoje já sentem mais. Quando cidades cosmopolitas que estavam muito longe da guerra, que é Moscou e São Petersburgo, começam a sentir a guerra a bater à porta, há efetivamente esta ideia do desgaste político. Por isso, foi tão importante o discurso que ele faz na Praça Vermelha, no dia da vitória, em que ele fala aos filhos da Rússia, que ele fala aos militares e que ele fala do último sacrifício, quase como se fosse esta coisa de ir até ao final para uma vitória. Muito bem, vamos continuar. Eu estava a ouvir o Miguel, calmo já, e estava quase a ver aquela parte do filme do Ivan o Terrível, do Eisenstein, não é? Em que se vê a sombra dos oligarcas projetada na parede. Não é? Orlando Salmões, podemos estar num daqueles momentos que, enfim, identificámos tantas vezes ao longo dos últimos 4 anos, que é um momento de viragem? Bom, mas parece que ainda não é bem um momento de viragem. Agora, até porque estamos nesta situação em que o que continua é continua a avançar a guerra no terreno, ainda que paulatinamente, mas estão sempre em causa aquelas cidades que são a fortaleza do Donbass que se mantêm,
E aumentaram muito os ataques pelo ar, aquilo que temos dito, é que a Ucrânia parece que começou a guerra numa posição quase diametricalmente oposta à que está hoje. Quantas vezes não notámos aqui, e foi durante anos, a política era que a Ucrânia não podia atacar solo russo, e portanto nenhuma ajuda dos aliados podia fazer chegar o ataque a solo russo. E portanto a Ucrânia foi proibida, não é? Havia um conjunto de regras de utilização dos equipamentos que tinha que ser dentro do seu território. E de se defender dentro daquilo que é a lógica da guerra. Ninguém se consegue defender ficando exclusivamente... Sem contra-atacar em alguma medida, não é? E foram anos, não é? Anos. Biden, no final, é em novembro de 2024 que permite uma utilização de maior longo alcance, e que mesmo assim foi muito limitado ao início, e tem sido a própria indústria e a produção ucraniana que conseguiu chegar mais longe, e portanto a qualidade do ataque, digamos assim, da Ucrânia tem melhorado muito numa situação agora em que está praticamente sem defesa. E nota-se que a Ucrânia não quer divulgar os dados e os números acerca deste conjunto de mísseis e drones que fustigaram a capital e as principais cidades, porque não quer dar aso a que se perceba esta falta nomeadamente dos Patriot, mas mesmo não havendo Patriot, podia haver alguma capacidade do ponto de vista mesmo europeu. E aquelas notícias sobre a possível construção por parte da Ucrânia de mísseis balísticos que estão a sair. E que estão a sair, não é? Alguns, e se calhar melhorados. Alguns ainda misturam a capacidade de drone com o míssil. E a Ucrânia está, enfim, dependente um pouco dela própria também nisso, apesar da ajuda circunstancial que tem sido dada. Mas aquilo que, e agora já depois destes anos todos de guerra, se pode começar a notar é a parcimónia com que foram dados os aparelhos à Ucrânia, que teve que regatear as bombas de desfragmentação, os F-16, que quase nunca houve essa possibilidade e depois lá foram. O longo alcance, que aliás se pensava que era uma linha vermelha da Rússia e que não foi. Os Tauros, que nunca chegaram. Os Tauros que não chegaram, que tinham a questão da bomba e depois ser dupla, que poderia ser útil em determinados casos para fazer estragos em determinadas infraestruturas que a Rússia estava a utilizar até dentro da própria Ucrânia. E os alemães não enviaram, por lá está, aquilo que o Orlando estava a dizer ao princípio, os alemães não enviaram porque não queriam que eles fossem utilizados dentro do espaço russo, porque não queria ser considerado, até por parte dos alemães, que a Alemanha estaria a fazer quase um ataque indireto. Portanto, esta lógica toda que não faz sentido. E agora que, portanto, a Rússia apanha drones que são fabricados no Reino Unido e diz, não, a partir de agora o Reino Unido quase poderia ser alvo. Portanto, há essa ameaça, mas na realidade os mísseis do Reino Unido também já foram usados muitas vezes. Portanto, até há aqui uma certa continuidade, mas de facto isto do ataque sem uma defesa é uma situação muito difícil, ou seja, sempre parece-me que os aliados da Ucrânia têm sido parcimoniosos, circunstanciais. Porquê? Porque tentam ter uma visão global. Parece que tem que haver uma união do Ocidente para que haja um maior apoio à Ucrânia, em vez de acudir às situações que possam ser do momento. Zelensky tem sido muito claro, e eu acho que corremos o risco de, no futuro, podermos vir a ter como consideração que o Zelensky sempre que disse agora precisava disto, agora precisava daquilo, isso ser verdade. Sim. Do outro lado, ele está a combater uma Rússia que é muito mais adaptativa e estratégica com os seus aliados. Precisa da China, os materiais de duplo uso, ou aqueles equipamentos tecnológicos, das óticas, dos chips, etc., e conseguem ser fornecidos. Pode precisar, numa determinada altura, até de pessoal ou de soldados, e a Coreia do Norte pode ter sido ágil nisso. Precisou desenvolver mais o sistema de drones e foram os iranianos e os Shaheeds que conseguiram introduzir os... Ou seja, eles não precisaram de estar de acordo em nada. Sim. Para que a Rússia conseguisse complementar o seu esforço. Percebem melhor os seus interesses táticos, não é? E não precisam de definir uma grande estratégia. É um bocado isso, não é? Mas com isto tudo, nós temos falado da Rússia, temos falado da Ucrânia, temos falado dos Estados Unidos por causa das administrações, administração Biden, administração Trump, e eu não sei se estou em erro, mas parece-me que não se falou assim da Europa. O Miguel referiu aqui a possibilidade de ser nomeada uma figura da Europa, o Zelensky tem pedido uma figura da Europa, mas a Europa aqui agora até descobriu que também tem uma fronteira sul, não é? Numa cidade que Portugal conquistou em 1415. E a Europa, por onde está?
A Europa está onde sempre esteve e onde parece-me a mim que vai continuar a estar, que é aquele tio endinheirado que tem uma conta gorda Cada vez e mais. que sempre que há um problema na família, a gente recorre ao tio. A gente não quer que o tio tome decisões, não quer que o tio venha, digamos assim, nos dizer que vejam lá, vocês estão a gastar muito e sempre que tem um problema têm que vir aqui ao tio. Não, nós recorremos ao tio para pagar as contas dos nossos problemas, da nossa vida. E é isso que a Europa tem servido, é isso que a Europa tem servido. Os Estados Unidos veem na Europa um sítio onde há dinheiro e, portanto, impuseram a questão dos 5% e puxaram a questão dos 5% naquilo que é o orçamento da NATO, para se gastar dinheiro e para que esse dinheiro fosse gasto nos Estados Unidos. A Ucrânia vê, efetivamente, obviamente que existe já desde 2014, a ideia extremamente importante daquilo que é a participação e a entrada da Ucrânia dentro da União Europeia. É um processo longo e é um processo que pode criar celeumas e divisões fortíssimas dentro da União Europeia. Portanto, uma das coisas que me parece que a mim que a União Europeia vai ter que ter é imenso cuidado em todo o processo de adesão da Ucrânia. Até porque, quer dizer, por um lado temos as questões de corrupção na Ucrânia, Claro, o facto claro. do país estar em guerra, mas isso, tendo em conta a dimensão da Ucrânia, somado aos outros países que já faziam parte do antigo leste, Sim. muda completamente a centralidade da União Europeia. Muda completamente. Por exemplo, nós quando falamos desta questão da Ucrânia poder vir a participar da União Europeia, toda a gente se lembra de Viktor Orban, da Hungria, da Tchequia. Mas vamos nos lembrar de outro bloqueador enorme, que é um grande bloqueador para os tratados europeus, que são os agricultores franceses. Claro. E os agricultores franceses já vieram dizer que esta ideia de ter o celeiro da Europa a entrar no mercado comum, nomeadamente o mercado da PAC, da Política Agrícola Comum, não pode ser assim às três pancadas. E, portanto, isso é uma situação muito diferente. E nós vamos entrar, a partir da primeira segunda semana de setembro, num processo político europeu que vai começar com as eleições locais alemãs, que são extremamente importantes, onde possivelmente a AfD vai conseguir formar governo em 2 Estados, e 2 Estados com muito peso. Vamos ter, março, abril, as eleições francesas no próximo ano, em que Marine Le Pen hoje está com 19 pontos de percentagem, e parece-me a mim que será muito difícil da família Le Pen não se senta no Eliseu. E depois vamos ver até quando é que Merz vai aguentar este governo em farrapos, onde neste momento os dois não conseguem fazer um governo de coligação numas próximas eleições. Dito tudo isto, a Europa, como não tem uma figura política forte, como tem problemas internos políticos também extremamente fortes, a Kaja Kallas nunca foi recebida por Marco Rubio. E a Kaja Kallas é suposto ser a representante da diplomacia europeia. A Kaja Kallas, sempre que vem falar sobre a questão da Ucrânia, vem falar dos pacotes de sanções. Os pacotes de sanções têm feito moça, mas é muito pequena. A Europa precisava tomar uma decisão política forte, nomeadamente aquilo que se tem discutido agora, que era a questão da utilização dos caças para aquilo que seria o céu da Ucrânia limpo. E isso poderia até ser feito fora do próprio espaço do espaço territorial ucraniano. A Europa tem que demonstrar politicamente que não tem medo da Rússia e que tem que fazer força. A questão das sanções só não dá. E não pode ser só, a União Europeia não pode ser só o tio rico com dinheiro que vai gastando. Porquê? Porque quando dentro da Europa nós temos um problema que se chama, e vou utilizar a frase de António Costa, que é a nossa insegurança energética. E quando nós continuamos a comprar 16% daquilo que é consumido na Europa aos russos, quando nós vemos estes ataques da Ucrânia às refinarias, o próximo inverno vai levar os países mais diretos, Bulgária, Roménia, Tchequia, Hungria, Letónia, Estónia, Lituânia, e a própria Ucrânia, que depois compra à Hungria aquilo que a Hungria já comprou aos russos, e uma parte do leste alemão, vai ser um inverno muito frio. E isto vai também alterar o mood dos europeus, que logo a seguir vão começar a ter eleições. E a Europa tem que trabalhar nisso. E por isso é que é importante que a Europa tomasse uma posição política e não fosse só uma figura de cheque na mão. E tem espaço de manobra, Orlando Simões?
Eu queria dizer, nós temos debatido muito, não é, o papel da União Europeia, ou até da Europa como um todo, neste conflito e as dificuldades em ter uma voz, por exemplo, e em conseguir ser mais assertiva com a Rússia, é verdade. Mas sabemos que também é um bocadinho um defeito que também é virtude da construção europeia ter sido vocacionada para um conjunto de instituições que iriam vincar regras gerais, dar igualdade entre os Estados, ou seja, o que tentámos evitar foi precisamente ter esse rosto, ter uma pessoa, porque era a ideia de que tinha que ser uma rule of law and not of man, ou seja, não estarmos tão baseados nos caprichos pessoais de uma pessoa que pudesse vir a falar pela Europa, mas sim de termos aqui um conjunto de instituições que tem gerado, de facto, uma quantidade de bem-estar e de prosperidade que faz com que sejamos até alvo de migrações, precisamente porque é aqui que as pessoas veem que podem melhorar a sua vida, então tentam entrar por todo lado. Agora, também evita algumas decisões precipitadas e que poderiam ter maus efeitos, vai-nos arrastando nesta situação em que nem a Europa toma muito boa decisão, nem muito má decisão. Se calhar o que poderia usar era alguma capacidade de descentralização para, de forma mais tática e tácita, como ainda estava a dizer há pouco, alguns países chegarem mais à frente, outros não tanto. Sabemos que são vozes diferentes, mas essa é a riqueza, até intelectual, da própria Europa e o pluralismo que temos. Por isso é que temos nos órgãos de comunicação social pessoas com as mais variadas opiniões sobre este conflito, que é muito bom sinal. E por isso é que se calhar é tão difícil até agregar uma opinião conjunta que nós... Algumas até eu acho que até já podemos... entraram para o folclore nacional, não é? Sim, não é dessas brilhante, figuras mas e acho bem, porque eu acho que fazem... contribuem para um estímulo intelectual muito interessante. Sim. E para a produção de adrenalina e para a resiliência intelectual também, penso que sim. Pois, aí é que está. Só uma nota, nós temos falado algumas vezes desta questão da corrupção que assola a Ucrânia e que tem dado a Zelensky tanto que fazer. Eu, sobre isso, gostaria de dizer o seguinte, é que há de facto uma dificuldade em lidarmos com esta palavra e com a questão da corrupção. A corrupção muitas vezes vai acontecendo por via da própria maneira como o próprio país opera, nomeadamente em estado de guerra, claro. Em que está dependente de um conjunto de decisões que são dadas por pessoas, lá está, e não por regras. Uma boa parte da corrupção início, não esta da energia que tem levado a estas sequelas todas, mas era nomeadamente nas inspeções, em que as pessoas não querem ir para a linha da frente e pedem à pessoa que está a fazer a avaliação para dizer que estão doentes ou que têm alguma dificuldade maior física para não irem para a frente e, portanto, subornam a pessoa que está a fazer essa avaliação médica. A corrupção começa muitas vezes neste tipo de ou licenciamento de algum equipamento vindo de fora em que alguém pode ficar com uma parte, porque tem a ver com o facto de estarem excluídos mecanismos de transparência e de mercado e serem Estados a tomar as decisões que depois são tomadas por pessoas nas suas várias camadas que podem ou não interferir com o quem fica com o quê que está a vir de fora, com a possibilidade da pessoa escapar ao serviço militar ou não. E, portanto, é um pouco natural, digamos assim, quando temos pessoas a tomar decisões sobre a vida dos outros que emergem essas situações. Nós sabemos, nos nossos países aqui do sul da Europa, está muitas vezes associado o licenciamento na construção, porque alguém tem o poder de determinar se uma pessoa pode construir ou não. Portanto, a corrupção não aparece do nada, acontece quando há possibilidade de o Estado interferir com a vida de outras pessoas fora daquilo que seriam uma relação normal de mercado, de oferta e procura, que tem maneiras de criar a sua própria dinâmica que evita esse tipo de situações. Não é uma pessoa a vender qualquer tipo de bem que gera uma situação de corrupção. E, portanto, há aqui quase uma naturalidade. Agora, tem que ser combatida. E repare-se que estas... até foram obrigações da União Europeia, do NABU, do SAPO, têm conseguido, de facto, investigar até pessoas próprias do Zelensky. Isso pode ser interpretado como um bom sinal. Já temos a linha o Major-General João Vieira Borges. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. A Rússia, vamos pegar nos últimos acontecimentos, enfim, das últimas horas, passa aqui a redundância. A Rússia voltou a bombardear a capital ucraniana. Kiev tem levado a cabo ataques no interior da Rússia, o que me leva a duas perguntas. A Rússia está a aproveitar as debilidades da defesa aérea ucraniana, que se tem queixado, enfim, dos interceptores Patriot, e do ponto de vista estritamente militar, Major-General João Vieira Borges, qual é a situação hoje no terreno? Respondendo à primeira questão, a Rússia tem aproveitado exatamente estas lacunas em termos de antiaérea, de
de grande alcance por parte da Ucrânia, ou seja, as lacunas em termos de mísseis Patriot foram aproveitadas pela Rússia a 3 níveis. Primeiro, uma produção maior daquilo que são os sistemas de armas, neste caso mísseis balísticos. Em segundo, a readaptação daquilo que são os S-400, que é um míssil terra-terra, para míssil terra-ar, porque tem também uma trajetória balística. E em terceiro lugar, o reajustamento, digamos, daquilo que são os mísseis norte-coreanos, nomeadamente o MK-23, mísseis balísticos também aproveitados, dando assim uma maior capacidade e dando assim, sobretudo, uma utilização enorme. Eu tenho os dados de julho são perfeitamente claros, com 376 mísseis, em comparação com 288 mísseis do mês anterior e 192. Portanto, há aqui uma evolução, é uma estratégia, sabendo a Rússia que essa é uma arma importante em termos de destruição, em termos de pressão sobre a população civil, em termos de terror, eu diria. Portanto, esta é a resposta à sua primeira questão. Relativamente à segunda questão, em termos globais, não se falou muito, mas a linha da frente, nos últimos meses, em função sobretudo do Starlink, teve alterações em termos positivos para a Ucrânia, com uma contraofensiva, eles chamam contraofensiva silenciosa, que ocupou cerca de 745 km², enquanto que a Rússia só ocupou 260 no mesmo período. Ou seja, a linha da frente continua a ser uma linha dominada pelos drones e agora também por outros sistemas autónomos. Portanto, nós estamos a ver no teatro de operações, sobretudo da parte da Ucrânia, sistemas autónomos a fazer combate. Já não é só a componente de apoio logístico, já não é só a componente de apoio sanitário, é também combate cada vez mais, e isso está a mudar, digamos, a linha da frente, independentemente dela se manter mais ou menos estável. Depois, como dizia aí bem, aquilo que é mais visível é exatamente o combate, chamado combate em profundidade ou combate a longa distância. Ou seja, o combate em profundidade é aquele dentro das unidades de escalão mais elevado, as retaguardas, designadamente postos de comando e a parte logística, que tem tido grande sucesso, mas grande sucesso a Ucrânia. Para além das imagens que nós vemos dos ataques às refinarias e apoios logísticos na retaguarda, designadamente determinadas empresas que também produzem armamento ou que também vendem armamento, nós temos tido, sobretudo, um desgaste enorme das retaguardas logísticas da Rússia, que levou às declarações ontem ou anteontem de que havia problemas, certamente que iria haver problemas para o Reino Unido em função do tal apoio dos 120 mil drones que forneceram e que têm sido muito eficazes, e por isso essa ameaça da Rússia, a palavra foi consequência, julgo eu, ou que quanto maior for o investimento do Reino Unido, maior será o preço que pagará. Isto é perigosíssimo, este discurso relativamente ao Reino Unido, até porque o Reino Unido, desde o início, que fornece os sistemas em primeiro lugar, isto é muito importante destacar, independentemente do maior apoio em termos quantitativos ser sobretudo dos Estados Unidos e da Alemanha, o Reino Unido foi o primeiro a enviar Challenger 2, foi o primeiro a enviar mísseis Storm Shadow, foi o primeiro a enviar mísseis de defesa aérea, ou seja, as linhas vermelhas foram sempre ultrapassadas pelo Reino Unido e este novo Primeiro-Ministro continua a apoiar, o que é muito positivo para a Ucrânia em função daquilo que são agora as grandes dificuldades de fornecimento dos Estados Unidos, não só pela visão de Trump economicista, mas também e sobretudo pela questão do Irão, que tem condicionado grandemente qualquer opção dos Estados Unidos também em termos de apoio à Ucrânia. Isto em termos militares é mais ou menos aquilo que nós vemos. Na prática, resumindo, eu diria que neste momento temos uma guerra total para a Ucrânia, tendo em conta que é a utilização de todos os sistemas de armas disponíveis e de toda a população, e temos uma guerra já limitada para a Rússia, e só é limitada por não utilizar armas nucleares, de resto já utiliza todos os sistemas de armas. Todo o seu arsenal, não é? Uma escalada da guerra com uma mortandade muito maior, sobretudo sobre civis nos últimos tempos. Olhando para os dois lados do conflito, Rússia e Ucrânia, o que é que nos pode dizer sobre a capacidade que ambas as partes têm para continuar a alimentar este conflito, Major-General João Vieira Borges? É uma excelente pergunta hoje, porque hoje recebemos informações de que
possui 600 mísseis a Rússia, os Onyx, 450 calibres, mais de 400 mísseis, os tais RM-48U, que são utilizados pelo S-400 como arma balística, em vez de ser arma antiaérea, mais os 50 mísseis balísticos norte-coreanos, os KPN-23 sobretudo. Portanto, hoje temos a noção de que a produção também, por exemplo, o Iskander-M, que é o mais perigoso para a Ucrânia, são 65 por mês, tem aumentado a produção e, portanto, a Rússia, independentemente das sanções, continua em termos militares a ter, digamos, um arsenal de destruição enorme. Portanto, a capacidade de dissuasão fora da arma nuclear, mesmo com a arma convencional, é enorme. Portanto, indiscutivelmente enorme. A Ucrânia, independentemente de produzir, tem tido pouco apoio, designadamente dos Estados Unidos, designadamente também naquilo que tem a ver com as armas de proteção de infraestruturas e da sua população, o que indicia que a situação não é muito positiva. Eu diria, a resposta à sua questão, que a Rússia continua, até porque a Rússia, sendo uma autocracia, produz aquilo que quer, quando quer, enquanto que a Ucrânia vai produzindo e vai estando dependente da Europa e dos Estados Unidos, e nós sabemos as limitações, não só dos Estados Unidos, agora por razões políticas desta administração Trump, mas também a lentidão de uma Europa no apoio à Ucrânia. Nós vemos isso nos discursos não só do Presidente, mas agora há de haver um novo Ministro da Defesa, o Kumara, mas já era do Fedorov, já era do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o discurso dos dirigentes ucranianos, para além de Zelensky, é um discurso que nós percebemos todos os dias de que não tem apoio necessário sequer para se defender, quanto mais para atacar e conquistar território. Como é que interpreta, bom dia, Major-General Vieira Borges, daqui Helena Matos, como é que interpreta esta... De repente parece que Putin está interessado em criar ou outros focos de tensão ou de alguma forma criar aqui manobras de diversão. Estou a perguntar-lhe, eu achei muito curiosa a visita de Vladimir Putin às Kurilas ou territórios do Norte, isso depende depois como é que cada um, qual é a designação que lhe quer dar, e as declarações que ele faz, diz que clima maravilhoso que vocês têm aqui, parece uma estância balnear. Como é que se pode interpretar? É claro que esta visita de Putin às ilhas levou logo a protestos por parte do Japão, mas o que, entretanto, temos também toda esta questão em relação à Coreia do Norte. O que é que está a acontecer naquela parte do mundo? Bom dia, Helena. O que eu estou a verificar neste período de férias europeu e período de descanso de Trump relativamente ao Irão, como ele próprio diz, é Putin aproveitar este período para, digamos, destacar, digamos, a sua personalidade, demonstração de força, demonstração de poder. Relativamente ao Japão e às Kurilas, é um processo que vem de longe, desde a Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos. Ele sabia que ao visitar aquelas ilhas mais a sul, que fazem parte do armistício, são russas neste momento, ou são ocupadas pela Rússia. Pois. Mas em termos de direito internacional é muito discutível. Ele sabia que a primeira-ministra japonesa ia reagir, fez propositadamente, para ter imagem, para demonstrar poder relativamente ao Japão, mas relativamente aos aliados. Depois as questões das ameaças também aqui a nível da Europa, com várias situações que não foram muito divulgadas, fazem parte da guerra híbrida, também é aproveitar este momento para fazer esta demonstração. Por exemplo, que situações? As situações nos aeródromos na Alemanha, por exemplo, claramente, a situação que não foi muito divulgada nos órgãos de comunicação social, mas que nós acompanhamos diariamente todas as situações, que foi a destruição de fábricas da Estónia, fábricas que produziam armamento. Curiosamente, produziam os tais robôs terrestres e agora já passaram dos testes para as operações militares e, portanto, a guerra híbrida não se faz só com os ataques, digamos, de ciber, tem-se feito com estas ações concretas que não são meras coincidências.
Portanto, na parte do discurso de Putin, nós também vemos esse aproveitamento, digamos, de demonstração, porque a situação é-lhe favorável. Como eu disse, em termos militares, a questão dos mísseis balísticos, independentemente de haver problemas na frente, a questão dos mísseis balísticos dá uma grande vantagem à Rússia em termos negociais, de tal maneira que nem se falou tanto desta contraofensiva silenciosa. Portanto, e depois o próprio discurso de Zelensky no sentido de pressionar os Estados Unidos para um acordo de paz, demonstra que efetivamente a situação da Ucrânia também não está bem, não é só em termos de política interna, é sobretudo em termos militares, porque a Rússia obviamente tem mais capacidade, pode aproveitar o fator tempo porque não tem as condicionantes das democracias, em termos da mortandade elevadíssima que tem. Os dados, obviamente, da Ucrânia de 1,5 milhões de baixas da parte da Rússia com mais de 300 mil, não estarão muito longe da verdade. Mas isso para Putin e para os russos, em geral, não é o mais significativo. Agora, começa a ser significativo para os russos a questão do petróleo, de haver filas, da inflação, de haver falta deste ou daquele, de haver um partido que é proibido de concorrer às eleições, de haver prisões. Essas questões de foro político ou social, se demora muito tempo, é que podem depois afetar a questão das sanções. Mas em regimes autocráticos isso é facilmente contornável e, portanto, tem capacidade, certamente, para manter esta guerra durante mais uma série de anos, independentemente de ocupar ou não ocupar o Donbass, que esse é que é o grande objetivo. As pessoas perguntam-me na rua, Sr. General, quando é que acaba a guerra? Esta é a pergunta que me fazem na rua. Sr. General, quando acaba a guerra? É sério? Acaba a guerra quando Putin quiser. E Putin só quer acabar a guerra quando tomar o Donetsk, o Donbass. E, portanto, o Donbass na sua totalidade. Quando acabar, ele negocia. Portanto, só que esse é um ponto de honra também para a Ucrânia. E as pessoas, os civis não percebem, mas nós militares, quando olhamos para o terreno, percebemos que se aquilo for ocupado, depois é muito fácil chegar a Kiev e outras cidades. E, portanto, por isso é que Zelensky, devidamente aconselhado, não cede aquela região, nem que ela dure mais 2 ou 3 anos em combates e mais uma mortandade enorme, porque se cede, acabou a Ucrânia, em termos militares. Isto é muito complexo, mas infelizmente é assim, a guerra só acaba quando Putin quiser, foi ele que a começou, é ele que a vai acabar, aqui isto é indiscutível. Desculpa, mas esta é a pergunta que me fizeram agora. A realidade é assim, é crua, não é? É dura. Mas, Jorge General Vieira Borges, deixe-me fazer-lhe outra pergunta sobre outros factos que aconteceram nos últimos dias. Enfim, há um desafiador de Zelensky a surgir nesta altura, o antigo ministro da Defesa Fedorov, que vai na próxima semana a Washington. Ainda não sabemos quem o irá receber, mas que leitura faz destas movimentações políticas que podem provocar, enfim, uma alteração política no interior da Ucrânia e ter impacto até no desenvolvimento da guerra? É uma pergunta muito interessante que ainda ninguém me tinha feito. Até porque chama-se Andrei Fedorov, julgo eu, ele próprio foi aquele que disse à BBC, se não me engano ontem, que as tais consequências poderiam incluir a possibilidade de ataques. Sim. Ou seja, ataques, estou a falar relativamente à relação entre a Rússia e o Reino Unido, as ameaças ao Reino Unido. Ele, inclusivamente, disse algo muito complicado. Estamos em período de férias, as pessoas não estavam muito atentas. Ele disse que grande parte dos assessores do Kremlin, qualquer coisa deste género, estão convencidas que a NATO não responderia caso a Rússia atacasse o Reino Unido. Isto é quase ipsis verbis, eu não tenho isto aqui à minha frente, mas acho que foi mais ou menos isto. Ele disse inclusivamente, que o Trump não permitiria que a OTAN reagisse. Ora bem, isto são palavras de um ex-vice-ministro dos Estrangeiros da Rússia, que tem um papel muito importante e que começa a ter também papel de mediador. Neste sentido, ele vai apalpar terreno aos Estados Unidos. E, portanto, eu não acredito
que a NATO e os países da NATO em geral e a própria União Europeia continuam a ter esta postura exclusivamente defensiva perante discursos deste tipo. Portanto, não se pode dizer nós temos capacidade defensiva, nós já tivemos aqui e ali, já reagimos desta e daquela maneira. Não. Tem que haver um discurso mais forte, mais dissuasor relativamente à Rússia. E, portanto, tem que haver uma resposta de que todos nós, unidos, reagiremos perante um ataque ao Reino Unido ao abrigo do artigo 5º, não é só do artigo 4º, que isso é a conversa do costume. Tem que haver esse discurso. Está tudo de férias, ainda não houve essa reação. Ele anda a palpar terreno. A sua pergunta é muito importante e eu ando a acompanhá-lo também. A ver o que é que ele anda a fazer e com quem é que ele anda a falar. Agora, é evidente que a Rússia também tem interesse em que venha uma paz, mas é a sua paz desde o início. Não abdicou até hoje de nada. E os acordos têm que ser com cedências de ambas as partes. E, portanto, a Rússia continua a ter exatamente a impor as suas condições. E, portanto, ele, neste cenário, que também é adverso em termos económicos para a Rússia, ele vai tentar apalpar terreno, na minha perspectiva, para, numa situação mais adiante, poder negociar. O inverno não vai ser fácil para ambas as partes, tendo em conta a utilização destes novos sistemas de armas em grande quantidade. Certamente que não vai ser fácil para a Ucrânia, em termos energéticos, mas não vai ser fácil também para a Rússia. Portanto, é a altura, ou deveria ser a altura dos Estados Unidos, enquanto há esta situação mais ou menos estável, entre aspas, no Irão, que se empenhasse na paz. Porque para a questão eleitoral, para as intercalares, na minha perspectiva, era uma grande vitória para Trump se conseguisse ir ao encontro do prometido, que em 24 horas acabava a guerra na Ucrânia. Isso vai ser sempre usado pela oposição. E, portanto, ele era uma boa oportunidade de tentar a paz na região, mas nós sabemos que vai ser difícil e que só Putin é que vai dizer que sim ou que não. Major-General João Vieira Borges, agradeço-lhe, muito obrigado por se ter juntado a nós no Contracorrente. Aliás, é interessante, a questão aqui é quantos dias têm 24 horas, não é? em relação a esta matéria. Mas há aqui, esta que foi muito interessante, esta ideia de Europa de férias, porque nós neste momento vemos, seja por parte de Putin, mas também por parte do Irão, esta fixação, ou este definir da Europa como o território onde se poderão fazer sentir os efeitos, as consequências, a resposta ao que, seja Putin, seja o Irão, consideram que não está a correr bem na relação com os Estados Unidos. Portanto, e os europeus, dizia o Major-General Vieira Borges, estão de férias. Pois, lá está, é o tio que tem dinheiro e que vai de férias. Mas os europeus não estão neste momento, para lá das questões que perceberam que têm do investimento em defesa e tudo isso, mas de alguma forma aquilo que aconteceu em Ceuta, até porque é muito visual, não é? É Claro. mesmo muito visual. Não acabou a mostrar-lhes que têm mesmo de olhar para as suas fronteiras. Sim, mas eu começaria por dizer aqui outra coisa, que é o que é que une em termos de pensamento ou até em termos de ação política Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. A ideia de que a Europa, enquanto bloco político e económico, não deveria existir. Os americanos, por exemplo, até hoje não conseguem gerir o facto da criação do mercado comum e da criação do euro, que é algo que eles não gostaram na altura e continuam a não gostar. E para Xi Jinping, para Putin e para Donald Trump, esta ideia de uma União Europeia fortalecida, com capacidade militar, com capacidade política e capacidade económica, é efetivamente um entrave para as suas ambições neste mundo multipolar em que nós vivemos agora. E, portanto, a ideia deles sempre foi fragilizar a Europa. Cada um fragiliza à sua maneira, mas todos têm, pelo menos, esta linha de pensamento é comum aos três. Dito isto, a Europa, efetivamente, vem-se vindo a perceber de que precisa, efetivamente, de proteger as suas fronteiras, não só
da questão da imigração, quando a imigração é utilizada como guerra híbrida, que foi o que se passou em Ceuta. Obviamente que depois Pedro Sánchez, por uma questão de sobrevivência política, adota outras ideias e vem contar uma história, mas nós sabemos o que é que se passou, sabemos da importância que Marrocos tem, sabemos da importância que a China tem em Marrocos, sabemos da importância da China, que a China tem em toda a África, que hoje está toda pintada de vermelho, se quisermos identificar o vermelho como o maior parceiro comercial de todos os países. A América Latina também é assim, portanto, o chamado Sul Global. E, portanto, nós sabemos efetivamente que há o problema das fronteiras, mas há o problema da guerra híbrida que nós estamos a viver, há o problema de nós não termos uma política comum de defesa, uma política comum de armamento. Vamos só supor aqui 2 ou 3 coisas, que é... falou-se, efetivamente, que os Estados teriam maior capacidade para gastar em defesa, nomeadamente com o levantamento daquilo que são os condicionamentos no orçamento europeu. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: foi discutido, há uma linha estratégica, o que é que faz mais sentido um país comprar ou outro? Por exemplo, faz sentido que Portugal adquira mais 2 ou 3 ou 4 fragatas, sim, claro, porque tem uma zona económica exclusiva enorme. Mas se calhar não fará sentido comprar mais 200 ou 300 ou 400 tanques, porque a nossa linha de fronteira é com Espanha. Espanha está aqui à frente, portanto, Espanha tem efetivamente a França. Temos 2 muralhas, não é? Exatamente, e se calhar faz mais sentido investir na questão da Marinha. Isto é só aqui um analista político a intermeter-se na parte militar. Como também acontece do outro lado. E o que é que acontece? Existe uma política comum. O caça-bombardeiro franco-alemão que acabou por não exato, ser papel, não é? Exato. E depois nós estamos exatamente, depois estamos dependentes. Vamos comprar os Griffins ou os F-35. Não, mas depois temos medo que o tio americano fique muito chateado connosco, então vamos fazer isso. O Rearm Europe, que foi lançado como uma coisa de pompa e circunstância. Nós tivemos também aquele livro branco que o Comissário Europeu de Defesa e do Espaço, porque o espaço também a própria corrida ao espaço também é uma questão super importante no espaço europeu. Um grande livro, pompa e circunstância, uma quantidade de ideias e tal. E depois não sabe mais nada. Termino dizendo isto. A Ursula von der Leyen, naquilo que foi o seu discurso do Estado da União, disse que a Europa estava em guerra. E que nós precisávamos ter, que os líderes europeus precisavam ter um estômago para enfrentar esta guerra. A Europa está em guerra, mas a Europa não tem, e muitas vezes isto acontece, são casos da vida, a Europa não tem lideranças fortes que tomem decisões e que tenham coragem. Eu durante muito tempo, meia culpa, digo aqui publicamente, achei que Merz poderia ser essa figura, que Merz poderia ser... essa pergunta para fazer aos dois. Merz tem sido uma desilusão. Então eu respondo e depois já deixo aqui o Orlando. Merz tem sido uma desilusão porque Merz é um político que teve muito tempo fora da política. Já aqui também fizemos um programa sobre a Alemanha. Teve muito tempo e veio a fazer política ao estilo dos anos 80. O facto de ele ter estado na Black Hawk durante muito tempo como CEO, acho que também lhe deu uma visão muito diferente daquilo que é preciso ter. Depois tem um governo muito fragilizado, com um SPD muito mais preocupado em sobreviver e decidiu agora lançar-se em algumas ideias e políticas woke que vai completamente contra aquilo que é a CSU, o parceiro bávaro da CDU. E, portanto, nós ainda não fomos para eleições novamente na Alemanha, porque nenhum destes partidos ganha as eleições e eles estão com imenso medo que isso pudesse ter um respaldo nas eleições estaduais. E Merz não tem, que até poderia granjear alguma capacidade internacional, além de ter dito coisas ao estilo quando esteve em Angola, falou do pão, quando esteve, depois quando esteve com os alunos, falou que, não sei o quê, eu não dizia aos meus filhos para irem para os Estados Unidos. Quando foi mal interpretado naquela sua visão sobre a Ucrânia, quando ele disse, e há uma coisa que é verdade, a questão dos territórios vai ter que ser um dia discutida com a Rússia, mas disse-o, e foi mal interpretado porque disse-o mal. Merz poderia já ter, por exemplo, insistido em querer encontrar-se com Putin para, por exemplo, definir a Putin ou levar a Putin a dizer assim: este é o caderno de encargos que a Europa quer para uma paz. E esta é a nossa voz, não é a voz dos Estados Unidos, não é a voz de Steve Witkoff
ou de Jared Kushner. É a voz da Europa, mas não o fez. Portanto, como está toda a gente a olhar para dentro de portas, porque têm problemas políticos dentro de portas que também advêm dos problemas da guerra, nós hoje não temos uma liderança forte e capaz. E esse é um problema sério. O que leva sempre àquela dúvida que é, os líderes não atuam porque não têm coragem para atuar ou porque não sentem que têm ao lado dele outros líderes que o respaldem, Orlando Simões? Já podem não ter poder para... Respondendo também à questão se o Mertes tem sido uma desilusão. Uma desilusão. Eu acho que se calhar o desfecho dificilmente seria outro. Até nos pareceu que ele se calhar tinha as ideias para tentar encontrar aqui algum tipo de estabelecer pontos, manter até os Estados Unidos numa certa aliança com a Europa e se calhar até apresentar de facto algumas soluções um bocadinho mais contundentes para tudo isto. Mas eu acho que não é só Merz. Há uma dificuldade muito grande de países europeus tomarem decisões sobre este ou qualquer outro assunto na realidade. Nós estamos numa fase, talvez da história da humanidade, em que as pessoas querem ficar bem com uns e com outros e têm muita dificuldade em conseguir encontrar uma maneira de agora vamos testar esta maneira, vamos tentar por aqui e depois daqui a 4 anos ganham outros e se calhar tentam de outra maneira. Macron Nós estamos tentou a tentar no início do conciliar. conflito, não é? Macron tentou no início do Tentou. conflito e foi um pouco ridicularizado. Mas isso, o efeito Macron foi mais, ele pareceu como sendo chamado um appeaser, não é? Tentou fazer aquele papel que na altura foi semelhante a de Chamberlain, se calhar era preciso uma posição um bocadinho mais de Churchill e hoje vemos isso. Putin também foi avançando porque foi deixado ser dessa maneira. Também nunca houve uma posição muito contundente quando foi a questão da Geórgia ou quando foi a Crimeia, portanto houve vários sinais e agora passamos até às escurilhas do outro lado do mundo porque Putin vai testando os limites e vai avançando. Eu fiquei aqui bastante intrigado com esta questão colocada pelo senhor general do quando é que a guerra acaba, não é? Que as pessoas lhe perguntam. De facto, é pergunta pertinente, não é? Por estarem a morrer pessoas todos os dias e vemos este incentivar apenas à produção de cada vez de maior arsenal. Quer dizer, onde é que para a racionalidade humana e quando é que conseguimos parar isto? E ele responde bem quando Putin quiser. Eu acho que Putin já deixou o rasto da maneira como ele próprio vê. Eu acho que a guerra termina, a visão é de Putin, é quando Putin quiser, isto significa quando o povo ucraniano perceber que é russo. Ele já disse frases parecidas com estas. Mesmo naquela entrevista com o Tucker Carlson e outras, ele está desde 2021 com frases deste género. Os ucranianos são apenas um povo para com os russos. Ou seja, é quando, de facto, a Ucrânia deixar de existir ou deixar de ter a autonomia que tem sido defendida pelos europeus. Reparem que nós estamos 5 dias depois de 1 ano do encontro de Anchorage, no Alasca. Quase que até nem falámos nisso. Porque nós passámos aqui uma fase em que quando é que esta guerra acaba? Em março de 2025 achávamos que estava a acabar. Estava mesmo a acabar. Aliás, eram vários interlocutores a dizer que há um acordo dos 7 pontos, há um plano dos 7 pontos. Depois passou a 28, mas quase sempre se dizia, não, isto está a 95%, 95% de acordado, isto falta aqui muito pouco, vai haver uma zona económica livre, vai haver um afastamento, um congelamento, e sempre que nós ficamos com a sensação, isto está quase a terminar, o Putin aparece com a frase, mas é preciso eliminar as causas profundas, raiz desta guerra, que no fundo é a existência desse país que está aqui a servir um pouco de tampão às posições que a Rússia pode tentar vir a ter, que são as fronteiras ou do Império Russo ou Soviético. Exato. Que também não são exatamente iguais, mas é esta tentativa, até porque ele de facto ficou, eu acho que esta guerra também parte não só há estas justificações do expandir da NATO, como se a NATO expandisse sem a vontade dos países que, sim, claro, no fundo, tentaram fazer parte desta aliança política defensiva, mas do lado da Rússia, às vezes, há esta justificação, quando pode ter sido muito bem este efeito de uma Ucrânia que escolhe líderes que parecem amolecer algum do espírito combativo russo. O Zelensky, até como comediante, tinha efeito na Rússia e era visto lá. Okay? Uma coisa eu, por acaso, concordo muito com isso.
nós centrámos-nos sempre muito, até por razões políticas e ideológicas, até de algumas figuras do comentariado nacional, das tais figuras típicas, na questão da vontade da Ucrânia a integrar a NATO, o expansionismo da NATO. Mas quando nós vamos ver a cronologia naqueles meses, a reação russa parece ser muito mais, a reação de Putin, muito mais em função do desejo europeu de uma Ucrânia a viver à europeia, quer isto dizer o que queira, com as suas eleições, com a sua economia, ou seja, parece ser muito mais isso do que propriamente acreditar que a NATO se ia expandir para a Ucrânia e todas essas... Até porque já tinha sido dito que não é? E, portanto, eu acho que esta ideia de que a Ucrânia poderia viver de outro modo é que libertar-se daquela tutela, daquele viver eu acho que é o problema da Ucrânia não querer viver à russa. Sim. Aliás, há aquelas experiências do passado. A Rússia cortava os gasodutos da Gazprom à Ucrânia. Mas há muito tempo que a Ucrânia quis, principalmente depois da queda do Bloco Soviético, que a Ucrânia quis pertencer à Europa Ocidental, que a Ucrânia não queria ser vista como digamos assim, um produto soviético. E durante muito tempo a Europa já o disse, a Ucrânia já o disse variedíssimas vezes que quer ser europeia. Nós tivemos inclusive referendos, depois foram suspensos, depois eram ignorados. E o último presidente que nós tivemos, que era declaradamente russo, que é o Viktor Yanukovych, se não me engano, 2010, 2014. Foi o que depois fugiu, exatamente, depois do Maidan. Exatamente. E que fugiu e que efetivamente apelou a Vladimir Putin que invadisse e que trouxesse e que entrasse com tropas russas na Ucrânia. E na altura ele inclusive suspende o acordo de associação à União Europeia. E portanto há aqui variedíssimos pontos que sempre demonstraram que a Ucrânia sente-se muito mais europeia como nós aqui temos essa ideia da Europa, do que efetivamente próxima da Rússia. E esse é o entendimento que Putin não quer aceitar, porque Putin não tem a visão da Rússia comunista. Putin tem a visão da Rússia imperial, da Rússia do czar. E acho que é muito isso que ele quer voltar a fazer. Quem quiser, eu com isto termino, quem quiser entender um bocadinho mais daquilo que é o pensamento de Putin, deveria ler um livro que se chama do Simon Sebag Montefiore, que é a vida de Potemkin, esse príncipe russo de origem alemã, e está lá tudo explicadinho. Mas pode ser... para além de Putin, mesmo durante a União Soviética, não houve assim uma transformação do Estado. Até alguns biógrafos do Stalin dizem que ele chegava a utilizar a frase que era, disse à mãe, sou uma espécie de czar. Portanto, a forma de olhar para aquele país sempre foi um pouco, não foi até transformada durante esse período. E depois, claro, isso leva a uma economia muito regimentada, extrativa, conjunto de matérias-primas de que todos dependemos e que isso lhes dá a possibilidade de fazer esta guerra, mas o modo de vida é normalmente aquilo que está em causa nas guerras. E aqui a Ucrânia também olha para os seus vizinhos de cima, para os Bálticos, e observa, quer dizer, o desenvolvimento que eles conseguiram. Sim. Foram passagens que foram feitas para o lado ocidental antes do Putin ter conseguido granjear todo este poder, e por isso é que escaparam. Estónia, Letónia e Lituânia escaparam a esta hegemonia da Rússia. Vamos acabar como começámos, a falar de Zelensky e de Fedorov. Está nesta altura, ou poderá estar nesta altura, a ser discutido o futuro de Zelensky e a sua saída do poder, Miguel Baumgartner? Eu acho que para os Estados Unidos esse é, digamos assim, é onde possivelmente esta administração vai pôr todas as fichas. Se conseguisse que houvesse eleições, que houvesse primeiro... Atenção, nós não precisamos nem ter da alteração de regime. Bastava haver um cessar-fogo e a organização de eleições, que isso era suficiente
para termos Donald Trump a dizer que venceu e que está a fazer a paz e que, ele disse-o várias vezes, disse-o 2 vezes, que Zelensky precisava de ir a eleições, que nos Estados Unidos, mesmo em tempo de guerra, houve eleições. E só isso já era suficientemente para ele chegar às midterms como vitorioso. Midterm que são daqui a 2 meses, portanto isto tudo pode acelerar nas próximas semanas, Orlando Salmões, ou não? Mas Trump vai dizer que não está no boletim de voto, aconteça o que acontecer, e já sabe que os últimos 2 anos são sempre muito difíceis para os presidentes por causa das eleições intercalares, mas sobre a saída de Zelensky, eu acho que não vai haver, se calhar, grande problema com esse processo de step down. Creio que ele gostaria de ter, pelo menos, um certo cessar-fogo para conseguir dizer que manteve com a terra. Ele uma vez utilizou a expressão que eu tomei nota, it's their land, é a terra deles, é a terra do povo ucraniano, quando estava a negociar as terras raras, aquela relutância toda do Zelensky em ceder logo os primeiros contratos, e até houve muita resistência na altura. Trump também o encosta à parede e quer que ele ceda a tal parte do Donbass, que parecia que era a única coisa que o Putin ia pedir a mais, e depois parava. E o Zelensky ia dizendo chegou a utilizar esta frase sobre os Estados Unidos, um país tão forte com uma reação tão fraca. Lembram-se desta frase? Eu acho que ele está preparado para isso se de facto a reação das alianças for fraca. E o que é facto é que muitas vezes outra frase de Zelensky, o silêncio dos Estados Unidos põe Putin mais forte. E infelizmente este apagar dos Estados Unidos no mundo está a ter este efeito muito pernicioso. Note-se agora o efeito na Coreia. A Coreia do Norte avança perante o recuar dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Ora, sem esse efeito vai ser difícil. Eu acho que só queria dizer o seguinte, de facto nós estamos com um problema de lideranças em termos mundiais, ou lideranças muito erráticas, no meu caso a administração Trump, ou a ausência de uma figura que se identifique com liderança, no caso da União Europeia. Mas acho que, achando eu que estes são dias muito difíceis para Zelensky, acho que podemos dizer que a invasão da Ucrânia pela Rússia gerou de facto um líder. E esse líder, seja qual for o futuro, chama-se Volodymyr Zelensky. Miguel Bogmarter, Orlando Salmões, muito obrigado por terem vindo ao Contracorrente. Até à próxima. Obrigado. Este programa tem o apoio de BetClick.